O Brasil é das mulheres. Em nenhum dos 26 estados do Brasil, o eleitorado masculino supera o eleitorado feminino. E apesar de hoje serem maioria, nem sempre elas tiveram direito de escolher os seus representantes. A igualdade política só foi oficializada em 1965, quando a legislação tornou o alistamento eleitoral obrigatório às mulheres. A participação feminina é fundamental para a democracia do país e é decisiva nas eleições. Mas o que é de interesse e preocupação das eleitoras gaúchas? O direito da mulher seja defendido. Acho que ninguém melhor do que a própria mulher para entender quais são as suas demandas, as suas pautas, né? E quando eu penso no meu voto, eu acho que eu sempre levo em considerações questões como políticas sociais, políticas femininas também, que os candidatos colocam como prioridade, pautas de meio ambiente também. Mulher deve votar assim como homem. A igualdade. A senhora vai votar nas próximas eleições municipais? Vou votar. A gente tem conquistado cada vez mais espaço, já existe uma certa representatividade, mas eu acho que ainda tem muito a ser feito, que além de mais candidatas mulheres, que a gente como sociedade também se envolva em cobrar dos partidos, que a representatividade feminina seja de fato ativa, assim, né? Antigamente não votava, hoje assim, é muito, muito importante mesmo. Se todas as mulheres tivessem oportunidade e parasse para pensar que o voto dela é muito importante como homem, as eleições seriam outras. Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria são os maiores colégios eleitorais do estado e também onde há maior número de mulheres votantes. As mais de 600 mil eleitoras da capital gaúcha representam mais de 55% do eleitorado. Em Caxias do Sul e Canoas, elas são 53%. Já em Pelotas e Santa Maria, correspondem a 54%. Já as candidatas correspondem a 35% do total de nomes registrados. Nas eleições deste ano, 9.925 mulheres concorrem na disputa eleitoral dos municípios gaúchos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Você sabia que existe uma regra que determina um percentual mínimo de candidaturas de cada sexo nas eleições? A legislação determina o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. É a chamada cota de gênero. O objetivo é promover a participação das mulheres na política, já que elas são a maioria da população, mas ainda são minoria nos cargos eletivos. A cientista política Maria Lúcia Moritz destaca os motivos que podem contribuir para este cenário. Só que não basta ter mulheres na lista partidária, né? Nós precisamos que as mulheres se elejam e a gente não está conseguindo converter esses 30% de candidaturas em 30% efetivamente de representação. E aí uma série de variáveis entram. Por exemplo, as mulheres têm menos tempo livre para se dedicar a uma campanha e para ter uma vida partidária, uma participação de vivência partidária. As mulheres, elas encontram nos partidos uma estrutura bastante patriarcal, que é um reflexo da sociedade e que não é tão receptiva à sua entrada, à sua participação e à sua contribuição dentro dos partidos. Então, as mulheres também têm essa dificuldade. As mulheres tinham um grande problema, que era menos dinheiro nas suas campanhas, né? Menos verba para suas campanhas, e isso fazia toda a diferença. Aí se instituiu, então, a percentual de 30% do fundo eleitoral, né? Destinado à campanha das mulheres. E aí o que a gente tem visto? Uma burla em relação a isso, ou os partidos, mesmo quando destinam os 30% do fundão para a campanha das mulheres, o fazem a 15 dias do final da campanha, por exemplo. Fica muito difícil fazer 35 dias de campanha sem dinheiro e lá no finalzinho da campanha a verba surge para financiar. Apesar das várias conquistas na área política, as mulheres ainda têm bastante trabalho pela frente.